porque a gente já vai começar começando. Doutor Roberto já chegou e a gente vai para o nosso assunto de hoje, metabolismo. Que tal dar uma destravada no metabolismo? Seja bem-vindo, doutor Roberto. Carol. Mais uma Obrigado. vez. Prazer Boa tarde a recebê-lo. todos que estão nos assistindo. Olha, mais uma vez um beijo, né, para todo mundo que estava lá no curso. Olha, foi muito legal, foi muito né? bacana você confraternizar pela boa alimentação. Ah, que legal. É muito bacana. Eu acho que literalmente é um momento de luz. Isso é muito legal. Levar a saúde através dos alimentos para a pessoa, para todos, né, é sempre gratificante. Eu também beijo para todos que estavam presentes lá nesse dia iluminado. No próximo eu vou. Gente, no final do ano é um pouco corrido, muitas coisas, né? A gente tem muitas gravações, muitas coisas. Eu não pude estar presente nesse, então a dona Graça, que é a babá do João, que estava lá, né, também curtindo, eu sei que ela recebeu aí vários recadinhos também, eu recebi os recadinhos, obrigada pelo carinho. No próximo eu estarei. É isso aí. Mas agora é o seguinte, vamos lá, doutor Carol, Roberto. Vamos falar um pouco Esse assunto é polêmico, porque falar de metabolismo, todo mundo põe a culpa no metabolismo, essa que é a verdade. O metabolismo é a maneira como o nosso corpo está trabalhando. Ele está trabalhando a seu favor ou está te boicotando? Às vezes ele pode nos boicotar? Muito. Muito? Desde doenças, óbvio, que o médico tem que diagnosticar, existem alterações na tireoide, na suprarrenal, existem patologias que levam a alterações realmente hormonais. A gente falou na pauta passada da resistência à insulina, do pré-diabetes, da síndrome metabólica, que tem que ser também diagnosticado corretamente por exames médicos. Tá? Mas existe também uma maneira, às vezes, inadequada de se alimentar, que favorece o seu metabolismo a trabalhar contra. Por que a gente fala isso, Carol? Vamos pensar assim, que comida é combustível, o nosso corpo humano é um motor. Tá? Engordar é colocar mais combustível do que eu consigo queimar. Perfeito. Né? Então não tem jeito. O carro, se você coloca muita gasolina e não roda, fica com gasolina no tanque. Para o corpo humano, reserva de combustível, não gastou, não conseguiu consumir, ele guarda para depois. Entendi. O nosso corpo não joga energia para fora dos poros por mágica. Comi mais do que devo caloricamente. Vai estocar. Vai estocar. Não tá? tem Vamos falar de segredo. como isso acontece. Só que depois eu tenho que usar esse estoque, Carol. Se eu como, parte do que eu comi é usado como energia, é importante para o corpo humano, vai ser queimado nas nossas células. Isso, é produzir hormônios, para tudo que o corpo tem que fazer, né? O corpo precisa de energia. Só que o corpo sempre estoca um pouquinho dessa energia para as horas de privação. Tá. Porque você não fica o dia inteiro na frente de um prato. Você come, dá um intervalo, come de novo, dá outro intervalo. Nesse intervalo, essa pequena reserva que foi feita tem que ser usada. Porque eu como, estoco um pouquinho, utilizo esse estoque. Como de novo, estoco um pouquinho, uso esse estoque. Quando isso acontece, você tende a ter um peso totalmente estável. E quando você não está respeitando esse passo, vamos mostrar aqui com essa pauta lúdica, por que acontece de não conseguir usar essa reserva com facilidade. Agora, antes da gente começar demonstrando aqui, porque é uma aula, hein? Vocês prestem bem atenção que é pro resto da vida essa aula. Quantas calorias a gente pode dizer que o nosso corpo queima só com o metabolismo funcionando? Se eu não fizer exercício, não fizer nada... Tá, uma média. Uma média de queima calórica mais do metabolismo. Mais ou menos 25 a 30 calorias por quilo de peso. Média, 25. Para quem não está gastando mais energia, um sedentário. Então, uma mulher de 60 quilos. Isso, eu vou demonstrar exatamente. Uma mulher de 60 quilos, com 1 metro, uma mulher de 60 quilos deveria comer 1.500 calorias. Tá? Mais ou menos 1.500 calorias, 25 a 30 calorias por quilo de peso. Eu vou demonstrar justamente um exemplo assim, uma mulher de mais ou menos 1,60, tá? Com 70 quilos, ela tá com MC de 27 aí, não é nem obesa, é sobrepeso, tá gordinha, tá ficando gordinha, já tá acima do que deveria, e que é sedentária. E que não faz atividade física. Eu diria que eu acho que mais da metade das pessoas que estão assistindo estão se enquadrando aí. Vou pegar uma mulher de mais ou menos 30 anos, que está ficando gordinha, 1,60, 70 quilos, tá? Para na hora de demonstrar, porque eu vou dar um dia de exemplo de um cardápio. Entendi. Tá? De mais ou menos 1.200 calorias, que emagreceria meio quilo por semana, essa situação que eu te disse agora. Entendi. E eu tenho que dar esses números, Carol, porque uma dieta, ela não é padronizada igual para todos em termos calóricos. É verdade. Tá? Depende da altura, da idade, do peso atual. Então, eu simulei essa situação. Mas a gente pode ter uma noção, o doutor vai mostrar, tá tudo aqui atrás, gente. Eu vou ainda fazer a parte prática. Então vamos lá. Então primeiro vou mimetizar uma situação que eu comi direito. Eu não comi mais do que devo. Mais ou menos essas tais 25 calorias por quilo de peso. Vamos lá. Então você comeu carboidratos, aí varia pão, biscoito, bolacha, açúcar, doce, massa, frutas, cereais. Carboidratos estão espalhados aí. Mas carboidrato, sempre que a gente come, ele é digerido e vai virar. Aqui eu estou simulando a corrente circulatória, tá? Certo. Vão entrar pecinhas aqui de glicose no teu sangue, tá? Então, ó, o azulzinho é carboidrato. Carboidrato, glicose. Comi. E um pouquinho do lipídio também, tá? Da proteína ainda não vou falar, tá? Vou falar daqui a pouquinho. Comi gordura
gorduras que se transformam em pequenos pedacinhos chamados ácidos graxos e o carboidrato vira, em última análise, glicose. Ok. Tá? Isso aqui é combustível. Certo. Tá? É combustível para queima. Assim que entra a glicose no sangue, como é que ela vai ser queimada? No músculo, nas células, né? Uma parte vai ter que ser estocada para daqui a pouco, quando eu estou no intervalo entre uma refeição e outra. Certo. A gente estoca isso numa forma chamada glicogênio, que fica nos músculos e no fígado. E se passar do ponto, não tem mais como estocar, vira tecido adiposo. Sobra que muita é energia. A gordura. Tá? Só que quem faz esse passo, a gente explicou na pauta passada, é a insulina. A insulina é um hormônio que é liberada. Assim, eu tô entrou simulando. carboidrato, liberou insulina. Isso, a insulina está de vermelhinho aqui, tá? Então, o que a insulina faz? A gente falou, né, na última pauta. Ela vai pegar e vai começar a carrear a glicose, acopla em receptores específicos, a glicose entra para dentro do músculo, tá? Isso. Faz isso com várias moléculazinhas de glicose. Vai esvaziando aqui o sangue de glicose, tá? Vai esvaziando. Vamos gastando, então... Só que se uma pessoa é sedentária, não otimiza muito esse gasto, porque é sedentária, não movimenta muito, então não tem tanta queima nos músculos. Entendi. Então, tá sobrando, ainda tem no sangue, ó. Tá? O músculo queima a glicose, tá lá. No sangue ainda continua aqui um pouco de glicose e ainda um pouco de insulina. Certo. E não tem mais para onde queimar. Então vamos estocar para daqui a pouco. Então a insulina vai lá, pega e começa a juntar moléculazinhas de glicose de novo, tá? E vai lá e joga numa reserva chamada glicogênio. Tá? Que são saquinhos de glicose estocados. Só que esse estoque é de pequena quantidade, não tem como estocar muito. Certo. No máximo 1 quilo do teu peso é de glicogênio. Tá? Entendi. É estoque limitado. Isso aqui ainda é saudável. Ainda é porque a gente precisa de reserva, tá. porque senão a gente entraria em fadiga. Tá tudo normal aqui. Normal. Agora, normal, não sobrou nada, a insulina foi metabolizada, o ácido graxo a gente falou que vira hormônio, vira um monte de coisinha, tá? Saiu da corrente circulatória. Não é em excesso. Não é em excesso, ele tem funções a cumprir, cumpriu funções. Agora imagine uma dieta desequilibrada, onde eu estou ingerindo mais glicose, mais carboidrato, mais calorias, mais gordura do que devo, tá? Certo. Então, tá tudo igual. Imagina se tivesse nessa refeição mais glicose e mais gordura, que não tem aonde enfiar, tá? Então, o que o corpo humano faz? Começa a reservar 3 moléculazinhas de gordura, que a gente chama de ácido graxo, com uma de glicose e forma o triglicérides que vai lá para o tecido adiposo. Aí já é uma reserva que vai durar mais dias. Essa não tem fim, tá? Entendi. Então, aí o que aconteceu? Isso é o triglicérides, quando a gente vai fazer, então, vai colher triglicérides? Exatamente. Saiu do sangue tudo, uma moléculazinha de glicose para não ter hipoglicemia, tá? E você engordou um pouquinho. E agora, como é que eu tenho que fazer, então, para destravar? E aí, como é que eu nesse emagreço? caso, o metabolismo está travado. Tá, aqui eu estou comendo errado, estou engordando e está travado. Realmente não tem como perder peso sobrando energia. Certo. Então agora eu preciso começar a perder peso. Então, Segura que eu vou dar um recadinho e já volto para... Vocês entenderam? Vamos lá. Tava normal até uma parte. Começou a comer muito, começou a estocar aqui. Agora vamos fazer o inverso. Agora a gente vai fazer o inverso. Tá sobrando reserva. A pessoa tá comendo muito, tá exagerando nas refeições e o metabolismo tá... Tá, e ó que o nosso corpo, tudo foi feito para dar certo. Que se eu como estoque, depois uso estoque, eu não engordo. Entendi. Tá? Ou facilito a perda de peso. Então vamos lá. Lembrando que carboidratos de alto índice glicêmico e alta carga glicêmica, açúcares, doces, massas, pães, biscoitos, bolachas, arroz branco, batata cozida, te dão muita glicose no sangue. Certo. Quanto mais glicose cai no teu sangue, mais insulina é produzido. Certo. Tá? Então, agora o correto é, depois que comi, tudo foi sendo jogado, estoquei um pouquinho, os níveis de insulina vão caindo no sangue, tá? Os níveis de glicose vão caindo. Quando chega nesse ponto que eu não comi de novo e já não tenho mais glicose para manter minha energia, eu preciso usar reserva. Aí entra um outro hormônio, Carol, chamado, nome estranho, tá? Chamado glucagon. Eu tirei ele desse potinho. O que esse glucagon faz? O passo inverso da insulina. A insulina é o que faz a gente estocar a reserva do que não foi gasto. O hormônio estocador, que a gente chama de hormônio anabólico, ele faz você estocar. Agora, para usar o estoque, é um outro hormônio chamado glucagon, tá? Que só vai ser produzido quando a insulina tá baixa no sangue, senão ele não é produzido. Então, a gente tem que comer Ele não briga com a insulina. Não, ele fica aliás, lá na dele. É chamado contrarregulador. Ele só é produzido quando a insulina cai. Insulina subiu, ele para de ser produzido. Porque ele pensa, não, vamos ter que estocar, depois eu uso esse estoque. Certo. Quando o glucagon é produzido em níveis adequados, entre uma refeição e outra, quando dá tempo da insulina cair antes de você comer de novo, tá? É que você produz o glucagon antes de comer de novo. Entendi, porque senão não dá tempo, você come de novo e tem mais insulina de novo. Exatamente. Se você fica comendo com picos de insulina alto, não deu tempo de cair, você comeu de novo, seu corpo passa
passa a ser um grande estocador. Isso acontece com a proporção do carboidrato no prato e com o tipo. Se eu como só carboidrato numa refeição, um prato só de macarrão, tá? É só carboidrato. O pico de glicose é alto, o pico de insulina é alto. Leva tanto tempo para cair que você vai comer de novo e não produzir o glucagon. O seu corpo é um estocador. Então, esse glucagon... É o glucagon que vai dar uma quebrada nisso. O que ele faz? Ele vai lá, pega o estoque de glicogênio, tá? Aqui, vai lá e transforma esse glicogênio de novo em glicose sanguínea para ser queimada, tá? Porque depois que estocou, não é mais queimado. Isso. Se você só estoca e esse estoque é limitado, só cabe um pouco, não tem mais onde estocar, minha insulina está sempre alta. Em cada refeição tenho picos de insulina, porque comi muito carboidrato de uma vez só. Sou um grande estocador de glicogênio e tecido adiposo. Nossa, então, agora o caminho inverso, qual que é? Se eu produzo glucagon antes de comer de novo, eu vou usar minha reserva. Entendi. Tá? E primeiro, o que faz eu não ter picos de insulina e glicose no sangue? Numa mesma refeição, tá? Os carboidratos de índice glicêmico mais baixo ou médio, então legumes, verduras, cereais integrais, algumas frutas, não tem problema. Certo. Tá? Quem tem, então, baixo índice glicêmico, até médio índice glicêmico já saudável. Favorece, porque já não tem tanta glicose entrando. E a rapidez com que a glicose entra, porque quanto mais rápido a glicose entra, maior é o pico de insulina. Entendi. Mais tempo leva para cair. E o que concorre com a absorção? Carol, aí é o segredo. Na hora de... Chega tudo no intestino, existe uma portinha que se abre e vão entrando várias coisas. Então tem que ter uma concorrência nessa absorção. O que faz a glicose ser absorvido mais lentamente, o que seria ótimo, porque os picos de insulina são menores? As fibras, a proteína e a própria gordura, tá? Então tem uma conta de um fisiologista americano que falava que dentro dessa proposta, que isso aqui foi conhecido há uma década atrás como dieta metabólica, tá? Muito interessante do ponto de vista fisiológico. Não é uma dieta de moda, é só um raciocínio, tá? Se você tem para cada 1 grama de carboidrato no prato, 0,7 gramas de proteína, essa absorção é menor, mais lenta, e a proteína estimula a liberação do glucagon, Carol. Isso é que é interessante saber. Como o carboidrato estimula a liberação da insulina, a proteína estimula a liberação do glucagon. Então, se em cada refeição você tiver do café da manhã ao jantar, eu vou fazer agora a próxima etapa, um dia de 1.200 calorias com esse raciocínio. 40% de carboidrato no prato, 30% de proteína e 30% de gordura, 40, 30, 30, em cada refeição, sendo que o total calórico tem que ser contado para perder peso. Claro, não dá para comer 2.000 calorias. Não é isso. Contado, eu vou fazer essa conta, qual o valor calórico de uma pessoa que a gente mimetizou aqui. Se você segue esse raciocínio, você literalmente vai ter glucagon sendo produzido entre uma refeição e outra com muita constância, e o glucagon vai começar a buscar todas as suas reservas. Você literalmente destrava. Eu tenho pacientes que falam, eu estou comendo menos, por que eu não emagreço? Descartando as doenças, as alterações hormonais que o médico diagnostica. Por quê? Então, pessoas que às vezes as mesmas 1.200 calorias, Carol. Agora, imagina composta de 80% de carboidrato. Tudo errado. Tá? 10% de proteína, sem fibra, tá? Que acaba sendo um concorrente. As mesmas 1.200 calorias erradas. Olha só. Teoricamente, deveria emagrecer. O resultado é errado. Só que fala, por que eu não emagreço? Porque está tudo travado pela desarmonia entre dois hormônios. Insulina sempre alta e glucagon não sendo produzido em níveis adequados. Agora, uma pergunta importante. Como você falou, que a gente tem que esperar essa insulina baixar antes de comer outra refeição para produzir. Muita gente pode ter ouvido falar assim, então, peraí, eu vou ficar 5, 6 horas sem comer, que aí vai produzir o glucagon. Compreendi. Não, sabe por quê? Por Porque a partir de uma certa hora que está faltando energia dentro da célula, o corpo interpreta como zona de risco. Ele se programa para ter um gasto menor. Ele vai freando o gasto. Ele vai freando a necessidade do seu corpo usar energia. O seu metabolismo vai lentificando quando fica muitas horas sem comer. Então não é uma estratégia interessante. Não é uma estratégia. Outra coisa, quem come mais vezes, o corpo gasta energia quando a gente come, Carol. Uma das maneiras de estimular o corpo a gastar energia é a atividade física, que é o processo de digestão, envolve gasto energético, você mastiga, engole o alimento sofre digestão. O esforço para o corpo metabolizar o alimento gasta energia. E sabia que a proteína é que faz gastar mais energia para ser metabolizada? Então, ao invés dos 15% convencionais chegar a 30%, você tem um esforço maior. Você vai ter também um fator metabólico favorável. Só uma coisa que eu acho importante, que tem muita gente que está assistindo, eu preciso, como médico, orientar. Elevar demais a proteína não é interessante.
tá? O que é elevado demais? Quando você ingere mais do que 1,6 gramas de proteína para cada quilo do seu peso. É uma dieta muito hiperproteica. Isso é contraindicado para quem tem insuficiência renal, para quem tem ácido úrico alto e para quem tem diabetes descompensado. Então, isso aqui serve para quem está gordinho, está sedentário, não tem nenhum problema de saúde, não está sentindo que está emagrecendo fechando a boca errado, comendo menos, mas sem saber como comer. Então, para esse público, tudo bem. Essa conta de proteína que eu vou fazer numa dieta de 1.200 calorias vai dar 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, é segura. Numa dieta de 1.200 calorias. Então, gente, é o seguinte, o doutor, ele já explicou o que acontece com o nosso metabolismo, o que a gente precisa fazer, né? Sem saber exatamente, que a gente não tá, isso que é legal, eu gosto das aulas do Dr. Roberto, a gente não tá vendo o que está acontecendo, a gente consegue ver essas pecinhas dentro do nosso corpo, por isso que muitas vezes fica difícil, mas fazendo dessa maneira, ilustrando com tudo colorido, a gente consegue imaginar. Exatamente. E aí, tendo esse raciocínio, fechando o olho, imaginando, a gente consegue ter escolhas mais inteligentes na alimentação. Perfeito. Isso é fundamental. Vamos então... Um dia de exemplo, Carol. Um dia de exemplo. Aqui, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Tem tudo aqui. 5 refeições, é o mínimo que a gente recomenda na nutrição, tá? Vamos lá, doutor. E vai respeitar aqui os 40, 30, 30. Então, o que eu mimetizei? Uma mulher de 1,60 m, 70 quilos, sedentária, tá? Então, se ela comesse mais ou menos, corrigindo, sedentária assim, não tá acamada, né? Mas faz, sobe escada, as atividades do dia, lar, não faz um exercício extra. Então, essa pessoa gastaria, para manter o peso, 1.700 calorias, sem fazer, não contando atividade física, tá? Se eu retiro 500 calorias desse gasto energético basal, eu consigo fazer a pessoa diminuir meio quilo por semana. Se eu tiro 1.000, só que ficaria imprudente tirar 1.000 calorias de 1.700, seria uma dieta de 700 calorias, totalmente contraindicado ser feito quem está em casa. Isso é para spa, sob orientação médica. Então, o que eu fiz? Tirei 500 calorias, meio quilo por semana. Ótimo. O que a colega vai falar que não é a rapidez que importa na perda de peso, é a qualidade. Perder peso não tem que ser rápido, tem que ser certo. Quem inventou que tem que ser rápido é quem está confundindo as bolas. Está confundindo, vocês entenderam, É preferível levar um ano para atingir seu peso saudável, mas ficar 10 depois, do que emagrecer tudo em 30 dias, depois ganhar tudo em 2 meses, né? Então, vamos lá. Café da manhã. Então, mais ou menos 1.200 calorias. Tem esse plano alimentar. Tá bonito aqui, gente. E você vai ver que tem todos os grupos alimentares. Eu gosto de tudo aqui. Isso aqui pode ter certeza que está equilibrado, porque tem todos os grupos aqui. Aqui tem o grupo das proteínas, tem carnes, grupo do leite e ovos, tem cereais, tem leguminosas, tem frutas, legumes e verduras. Tá? E óleos, bons óleos. Diretora, pra gente faltou só uma coisa aqui, no jantar. Aquela tacinha de vinho, mas depois a gente fala sobre isso. Quando chegar lá no jantar, a gente fala, doutor. Uma taça de vinho ao dia, tudo bem. Vamos lá. Café da manhã, 2 fatias de pão integral. Quanto mais grãos tiver, melhor. Tá? Porque mais fibras. Sempre fibra e proteína junto. Coloquei 2 colheres de sopa rasa de requeijão light. Tá? Tem intolerância à lactose. Hoje, gente, tem o tofu piri. Sabe o que é o tofu piri? Parece um requeijão, mas feito da soja, do tofu. Que legal. Substitui. Para quem tem problema com a lactose, pense na soja. Tá? Idem, na mesma quantidade de um tofu. Poderia colocar uma fatia de peito de peru em cada fatia de pão ou não? Poderia e trocaria a proteína aqui. Tá? Se não é muito. Se não, se colocasse a mais ali, já ia começar a sobrar. Tá? Mas poderia trocar. E uma fruta que posso comer com a casca, porque a casca tem fibra. Tá? Quais frutas você colocaria nesse café da manhã da pera? Maçã e pera, que dá para comer com a casca. Acho que são ameixa é legal? Também. Eu fui no supermercado, vi tanta ameixa, agora é época de ameixa. Mas tem que tomar cuidado com o índice glicêmico. Alguns têm índice glicêmico um pouco alto. A ameixa não, ainda é tranquilo. A nectarina tem que tomar cuidado. Tá? Mais eu ficaria com uma perinha menorzinha, que eu trouxe até uma grandinha, mas pode ser uma unidade menor. O seu cafezinho com adoçante. Certo, tá? sucralose. Pode ser sucralose. Na verdade, sabe o que é a conclusão dos adoçantes? Varie. A ciência está dizendo assim, nenhum deles vai fazer mal se você variar. Então, hoje, você pode variar. Tá? Mas, de qualquer forma, a sucralose também é muito bem-vinda. Poderia ter um leite, um pouquinho de leite nesse café? Se for só um pinguinho, tudo bem, para não comprometer. Tá? Porque aqui eu já pensei na oferta proteica. Tá? Já tem mas se ali quiser colocar um pouquinho, quem quer otimizar, usa termogênico, um chá de hibisco, um chá verde. Um chá verde, já dá uma... Aí você começa a potencializar, tá? Você vai aumentar o gasto. Poderia substituir por quê? Eu não gosto disso. A mesma coisa valeria para uma banana, 2 colheres de sopa de aveia, tá? Tirando no lugar aqui, o carboidrato. E uma fatia de queijo branco. Ou 2 fatias de peito de peru. Ficou com a proteína. Porque aqui eu quero proteína, carboidrato e fibra. E há um pouco da gordurazinha embora light, tem um pouquinho de gordura o requeijão, tá? Lanche da manhã, que normalmente a gente faz o quê? Não é a tal da fruta? Que todo mundo faz? Não tá errado, Carol. Quem não tá com problema na balança, esquece isso aqui, tá? É para quem tá com problema de peso, quer emagrecer, tá se sentindo boicotado.
fruta é sempre bem-vindo, em qualquer horário. Mas a fruta isoladamente é aquele libera mais glicose, isoladamente. Entendi. Se tiver a proteína junto, melhora. o glucagon vai ser liberado. Se comer essa fruta, isso aqui é... Aí o que eu fiz? Eu coloquei 2 castanhas, um iogurte desnatado, Tá. proteína e carboidrato, que é a lactose. Tem problema, pode ser substituído pelo iogurte de soja, que já existe. Ok. Tá? E 2 castanhinhas do Pará bem pequenininhas. Tem a gordura, tem a proteína e tem o carboidrato junto, a tríade. Perfeito, Tá? perfeito. Isso aqui não é tão... Tudo isso somado deu 1.200 calorias, Se tá, num Carol? dia a pessoa não conseguir ter o iogurte, acabou, e ela quiser colocar essa fruta com essas 2 castanhas... É uma outra opção também. É uma opção legal. Mas o que eu acho? Vai Que diminuir a proteína. proteína é que estimula mais o glucagon. Entendi. Tá? Então a proteína sempre junto, bacana. Melhor. Tá? Então o iogurte... Eu pensei nessa estratégia. Opção. Legal. Almoço, tá? 2 colheres de sopa, trouxe a colher para quem está em casa ver o que é a colher de sopa. Colher, hein, a colher de sopa é essa aqui, tá, não gente? Não pode ser a concha. Ó, comparando né? com a minha mão, ó, tá? É a colher de sopa, tá? 2 colheres de sopa cheias de arroz integral, tá? Porque aí o índice glicêmico é menor em comparado ao polido. Perfeito. Tá? Ao tradicional. Uma concha média cheia, tá? De feijão, tá? O nosso arroz e feijão não precisa sair da mesa, tá aqui. Então é mais tá? feijão do que arroz. Mais feijão do que arroz. Perfeito, tá? porque ele também tem um tem aporte proteico proteína. maior, tá? Legal. E uma proteína magra. Eu trouxe aqui um peixe, um sampiter, mas poderia ser um bife, desde que magro, poderia ser um frango, desde que... O que é o corte magro? Grelhado, né? Ou no forno. Evita fritar, evita colocar, fazer na manteiga, não é legal. Então, né, aqui tá um peixinho e uma salada razoável, Carol. Essa salada tá tem bem. aqui o alface, tem o pepino, tem o tomate, tem o brócolis, tem um pouco de cenoura. Dica na cenoura, crua. Porque o índice glicêmico é menor, absorve mais devagar a glicose. Entendi. Cozido aumenta o índice glicêmico. Então, o Uma cenourinha purezinho ralada. de cenoura não é muito legal. Não é legal. Tá? Purezinho de cenoura. Aqui não tem o arroz branco, não tem a batata e não estou deixando de comer. Perfeito. E meia colher de sopa ou uma de sobremesa de azeite extra virgem para jogar nessa salada. Tem que ter um mas azeite. quero mais gosto. Um vinagre de maçã, que tem efeito termogênico. Vinagre de maçã. Não vai exagerar para quem tem gastrite. hein, por Limão. favor, evite. Ou um limãozinho, tá? Sem problema nenhum. Show. Ou um aceto Mas balsâmico tem que também. ter um pouco do azeite. Tem, porque está Mesmo fazendo contado dieta. aqui para ficar 30% de lipídio nessa Entendi. dieta. E boas escolhas. Você vê que as escolhas estão corretas na Gente, sua... não é difícil. Não é difícil. A fruta de sobremesa, ao invés do lanche da tarde, eu prefiro que a fruta seja comida sempre com a proteína e a gordura. Sempre junto, Sempre junto. da de refeição. sobremesa, uma fruta. Poderia tá? ser uma gelatina light? Poderia, só Vai. que poderia. Você cortaria mais calorias. Aí, para quem vai precisar fazer uma dieta abaixo de 1.200 por outra situação... E que é muito uma sobremesa. Isso pode cortar. Só que aqui eu quis manter a fruta com a fibra, tá? Tá. Lanche da tarde, tá aqui o mesmo iogurte ou de soja ou de iogurte desnatado com 2 colheres de sopa de semente de chia. Tá aí o Porque a semente segredo. de chia, além da fibra, tem o ômega 3 também, a boa gordura. Aumenta a saciedade pra caramba, tá? Porque ela estufa no seu estômago, Certo. justamente para chegar no jantar não tão faminto. Porque a gente erra muito no período da noite. É verdade. Aí que a gente erra. Porque você come tudo errado durante o dia, todo de dieta. Bolachinha, água e sal, fica horas sem comer, come um pratinho de miojo, no meio da tarde um pãozinho, todo de dieta. É horrível. Que dieta é essa, Péssima. maluca? Isso não é dieta, é desnutrição. É verdade. Aí, Falar nisso, gente, eu não sei quem assistiu ontem o Padre Marcelo falando no Fantástico. tem que tomar cuidado, Ai, né? fiquei arrepiada. Como tá magro, e vocês viram? Gente, ele deu um recado muito sério, né? O que aconteceu com ele. Ele comia hambúrguer e alface. Não sei se você assistiu. Eu assisti uma parte, não vi tudo. Gente, terrível. Então, olha que importante poder ter um espaço pra gente falar do que é qualidade de vida, Gente, do a que boa é alimentação sério. é simples, a gente que está inventando. Para de verdade. Nossa, modismo, fiquei coma arrepiada. direito. Olha. Aqui, o que eu faria isso? Vai, 7 da manhã, 10, 1, 3 horas da tarde, 6 a 7 horas da noite, já estou fazendo o meu jantar, onde eu peguei uma proteína, por exemplo, um omelete com 2 claras e uma gema. Certo, tá? show, adoro. Olha o tamanho, não ficou tão pequeno. Não, uma delícia. Isso que eu ia falar. A gente pode Tiraria o pegar arroz com essa feijão, salada. não comeria o arroz com feijão, mas jogaria a salada do mesmo jeito, com o mesmo meia colher de sopa de azeite. Ó, eu tô quase aí, viu, doutor? Tudo Tô isso, Carol, quase deu certa. 1.200 calorias. Temos aqui legumes, verduras, frutas, leite, derivados, proteína. É uma dieta equilibrada. Ainda quer uma pimentinha aqui, aquela caiena, para quem não tem problema de gastrite, para otimizar a queima. Um gengibre, um chazinho de gengibre raladinho. Né? Aí você pode fazer o corpo precisar ainda de mais reserva, aí ele vai buscar. Porque aqui está destravado. Aqui o teu glucagon está sendo produzido corretamente em cada refeição. Os níveis de insulina não vão subir, porque sempre tem a fibra concorrendo, o índice glicêmico não é alto de nenhum prato. Então, isso
foi feito para destravar. Graças à pesquisa de um fisiologista americano, não vou falar o nome para não virar moda, achar que é uma nova dieta, isso não é uma nova dieta, é uma metodologia para destravar para quem está com peso excessivo e pode estar tendo um boicote pela maneira errada de comer. E se a pessoa, agora para fechar, ainda coloca uma atividade física, Carol, aí, pelo amor de Deus. Qual é a moeda de troca que eu falo para meus pacientes? Tá, emagreci, e agora? Eu quero comer mais. Quer comer a mais? Então vai gastar. Vai gastar. Tá? Porque se você começa a fazer atividade física, você não vê cara atleta. Da Simone. Você não vê atleta com problema, você não vê quem faz atividade física com insulina alta. É verdade. Você não vê quem faz atividade física ficando gordinho. Ô, gente, essa foi boa, doutor. Vai lá. Na vida é assim. É uma troca. A melhor moeda de troca é a atividade física, para quem quer comer mais. Arrasou. Não? Gente, olha que é difícil. Não é difícil. E no Pé da Cozinha tem receitas, dicas de... E hoje a gente vai... A receita de hoje está sensacional, tem tudo a ver com isso, está pensada nessa proporção. Tá. E olha, para dizer uma coisa, gente, eu vou falar o site, que é o pedacozinha.com.br, que é um site que o Dr. Roberto cuida com o maior carinho, ele e a Malu, né, para que você possa ter mais qualidade de vida. Não adianta falar para o paciente... Aí, negão, você tem que mudar tudo, porque senão... Não, você tem que dar a ferramenta para a pessoa mudar. Óbvio, e um site que tem receitas fantásticas, com certeza vai te ajudar muito. Obviamente. Então, pedacozinha.com.br. Agora, numa boa, isso aqui é qualidade de vida. Não vale o seu investimento, a sua dedicação de tentar fazer tudo todo dia bonitinho para você ficar mais feliz e depois você olhar no espelho e falar, poxa, valeu a pena. Saúde não se compra, saúde se conquista. Se conquista. Doutor, esse ano você não vem mais? Acabou? Olha, eu fico feliz de poder ter participado. Eu estou assim, no momento iluminado, porque... Não, você é iluminadíssima, gente. Não, acho que todos que vêm aqui são iluminados, o programa seu é iluminado, o Você Bonita traz aquilo que a mídia precisa, que é informação de qualidade. Graças a Deus. Tá? Pode ter certeza que muda a vida das pessoas, eu estou tendo essa oportunidade. No consultório. Até desculpa a emoção. Ai, que fofo, eu também, meu amigo. Porque a gente levar saúde para as pessoas é gratificante demais. Quero agradecer meus pais por eu estar aqui. A produção não, você de vocês, é demais. Ó, gente, até chorei. O carinho que a gente vem recebendo da sua produção, que é maravilhosa. Falo em nome um pouco da ABRAM, da Associação Brasileira de Nutrologia, que vem lutando para fortalecer a especialidade médica nutrologia. Em nome do nosso presidente, Dr. Duval Ribas Filho, que é um lutador também. Todos os colegas, de todos que estão aqui, que lutam junto para que a gente leve informação de verdade. Não, e tá? quem Isso conhece o trabalho do Dr. Roberto, que acompanha ele há muito tempo aqui no Você Bonita, sabe que agradecer minha esposa, é um médico linda, que está aqui sério, que vai cozinhar daqui a pouco, uma Malu linda. Que é meu braço direito, esquerdo e minhas pernas. O seu trabalho é muito sério, gente. Isso aqui é uma consulta, né, que todo mundo de casa está tendo oportunidade. É fantástico. Ano que vem, claro, 2014, claro que o Dr. Roberto estará aqui. E logo mais, quando a gente entrar aí nas nossas férias, né, quando tiver o nosso recesso, não se preocupem, a gente vai colocar aqui várias outras pautas incríveis que foram feitas no ano de 2013 para reprisarem. Não se preocupem, vai ser muito legal. Então eu te espero em 2014, Dr. Roberto. Obrigado pelo Feliz Natal para vocês. Um ano maravilhoso. Olha, você sabe que eu sou fã de carteirinha do seu trabalho, Obrigado, tanto que eu sou paciente do Dr. Roberto, confio muito, cuidou de mim na gravidez. Obrigado. E você, faça a escolha certa, você vai ver como vai mudar a sua vida. Mais uma vez, pedacozinha.com.br. Chorei, doutor! Não vamos nos despedir, porque Tá não é verdade? Despedir, continuidade. É isso mesmo. Um beijo, muito obrigada Obrigado, mais uma vez. Carol.